Vamos lá para o Egito, onde o presidente Lula cumpre a agenda oficial e fala neste momento. Vamos acompanhar. Vamos para os Estados Unidos e para a Europa e esquecemos o resto do planeta Terra. Então nós resolvemos fazer isso e por isso eu vim aqui ao Egito logo no meu primeiro ano de mandato, em 2003. Retorno agora para celebrar o centenário do estabelecimento de relações diplomáticas entre nossos países. Hoje, como em 2003, minha visita tem por objetivo aproximar o Brasil dos países da África e do Oriente Médio. As relações com o Egito ocupam um papel singular nessa trajetória. Na reunião que mantive com o presidente Al-Sisi, discutimos temas de ações que farão nossa cooperação voltar a crescer na esfera bilateral e se expandir nos fóruns multilaterais. Propus ao presidente que nós devêssemos elevar as nossas relações a um nível de parceria estratégica. Porque dois países que são importantes no seu continente, que têm o tamanho da população que tem o Egito na África e o Brasil na América Latina, não podem ter uma relação pequena. A nossa relação tem que ser muito forte, tem que ser muito grande e ela tem que envolver todas as atividades possíveis, ou seja, da agricultura, a defesa, da economia, ciência e tecnologia, da nossa relação conjunta para tentarmos democratizar o funcionamento das Nações Unidas no campo da educação, no campo da cultura. Eu espero que os companheiros do Egito e o nosso presidente possam estabelecer conosco essa parceria estratégica, até porque o nosso fluxo no balanço comercial de 2 bilhões e 800 milhões de dólares é muito pequeno para o tamanho das nossas economias e para o tamanho das nossas necessidades. E eu disse ao presidente Sisi que nós queremos uma relação comercial de ganha-ganha. Uma relação em que os dois países ganham. Nós não queremos uma relação comercial de uma mão só. O que nós queremos é comprar e vender e comprar, para que o resultado final seja uma balança comercial equilibrada e que todos os estejam satisfeitos vendendo e comprando e vendo as nossas economias crescerem. Nós somos dois grandes países em desenvolvimento, que apostam na promoção do desenvolvimento econômico e social como pilares para a paz e segurança. Combatemos todas as manifestações de racismo, xenofobia, islamofobia e antissemitismo. O Brasil voltou a apoiar a iniciativa egípcia de criação de uma zona livre de armas no Oriente Médio, semelhante a que já existe na América Latina. No G20, contamos com o apoio do Egito para fazer da presidência brasileira um sucesso, em especial nas duas iniciativas que vamos lançar: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Queremos também promover ampla discussão sobre a dívida externa dos países africanos. Mesmo com a presença permanente da União Africana no G20, a partir deste ano, a subrepresentação do continente ainda demanda de pelo menos 2 novos países da África como membros plenos. Nos BRICS, vamos trabalhar juntos pela reforma da ordem global e na construção da paz, especialmente no momento em que ressurgem pressões protecionistas e conflitos que penalizam os países mais pobres. A consolidação do BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável em prol de um mundo multipolar. Atuaremos pela criação de unidade de valor comum nas transações comerciais e de investimento dos BRICS, como forma de contornar a dependência mundial de uma única moeda.
O ingresso do Egito como membro do Banco dos BRICS também representa um marco na colaboração efetiva entre as economias emergentes. Nossa coordenação com outras nações em desenvolvimento é fundamental para o sucesso da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP30, que organizaremos no Brasil em 2030. E que nós precisamos ter noção de que vamos precisar muito da ajuda e da experiência do Egito, que organizou. Agora 8 horas e 18 minutos. 8 e 18. Em 2022. Meu primeiro compromisso internacional, antes mesmo de tomar posse em meu atual mandato, foi a COP27 aqui no Egito, a convite do presidente El-Sisi. O comércio bilateral cresce e há espaço para diversificar nosso intercâmbio, ainda concentrado em poucos produtos. O Egito é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África, com intercâmbio bilateral que chega a 2 bilhões e 800 milhões. Nossos países já se beneficiam do acordo Mercosul-Egito, que entrou em vigor em 2017. Para avançar agora na maior integração entre nossos empresários, propus a negociação de acordo de cooperação e facilitação de investimentos. Assinamos nessa visita importantes acordos na área de ciência e tecnologia e agricultura que contribuirão para o desenvolvimento de áreas estratégicas. A entrada em vigor de acordo no setor aéreo permitirá voos direto Brasil-Egito e favorecerá maior intercâmbio entre nossos países. Tratamos também da trágica situação humanitária da faixa de Gaza. De qualquer ângulo que se olhe, a escala da violência cometida entre os 2 milhões de palestinos em Gaza não encontra justificativa. Sempre vimos o Egito como um ator essencial na busca de uma solução para o conflito entre Israel e Palestina. Expressei a gratidão ao meu governo, ao presidente El-Sisi, pelo seu engajamento pessoal na repatriação dos brasileiros. É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida, imediata e incondicional liberação dos reféns. O Brasil é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional da Justiça pela África do Sul. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Tenho certeza de que hoje estamos inaugurando um novo e importante capítulo das nossas relações bilaterais. Por isso eu quero agradecer, presidente, o carinho do povo do Egito e o seu carinho pessoalmente. Muito obrigado. Muito. 8h21. Nós acompanhamos a declaração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em viagem ao Egito, ao lado do presidente do país. O presidente da República falou rapidamente, condenou o ataque terrorista do Hamas. É importante ressaltar que ele usa a expressão para se referir ao ataque do Hamas, atentado terrorista. Reitera uma posição histórica da diplomacia brasileira, que é a defesa de um Estado palestino com fronteiras acordadas com Israel, para que esses dois estados possam coexistir em paz. Essa é a maneira que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro acredita será possível estabelecer a paz naquela região. Voltou a pedir um cessar-fogo imediato e justificou a posição brasileira, o apoio brasileiro ao reconhecimento de um suposto genocídio cometido por Israel na Palestina, uma demanda apresentada pela África do Sul, apoiada pelo Brasil. O Brasil foi criticado pela comunidade judaica aqui no Brasil e pela comunidade judaica internacional também por ter apoiado essa demanda sul-africana apresentada à ONU. O Brasil
Diz o presidente Lula, se juntou à África do Sul e a outros países nesta demanda porque é contra o deslocamento forçado pela violência do povo palestino. Esses foram os temas principais abordados pelo presidente da República, além de ter agradecido pessoalmente o presidente do Egito por ter possibilitado a entrada de brasileiros pelo território egípcio, saindo da faixa de Gaza, da Palestina, indo para o Egito, para que a partir do Egito pudessem voltar aqui ao Brasil. Lembrando que há cerca de 20 brasileiros ainda para serem retirados que demandaram ao governo brasileiro, que expressaram ao governo brasileiro o desejo de deixarem a Palestina em direção ao Brasil, de volta ao Brasil, e a passagem necessariamente acontece pelo Egito, lembrando que há o temor de que essa passagem seja obstruída, porque ela acontece por Rafah, no sul da Palestina, exatamente para onde foi boa parte da população palestina orientada por Israel. Vocês se lembram desse episódio? Deixem o norte, sigam para o sul, porque no norte haverá bombardeios. Agora, Israel ameaça bombardear ao sul, especialmente Rafah, onde fica a passagem de Rafah, exatamente por onde passam os refugiados autorizados a deixar a Palestina, seguirem para o Egito e do Egito partirem para os seus países de origem. Então são esses os pontos mais importantes da fala do presidente da República, reforçou a demanda histórica da nossa diplomacia, determinando um Estado palestino com fronteira acordada, condenando a violência que está sendo cometida, que foi cometida pelo Hamas e segue sendo cometida agora por Israel, embora em nenhum momento ele equipare as duas coisas, e pedindo um cessar-fogo imediato para que negociações aconteçam, mas debaixo de paz e não debaixo de bomba. Foi o que disse de maneira resumida o presidente da República agora no Egito. Vamos ouvir então Zé Maria Trindade. O Colombo Trindade já destacou os principais pontos do discurso de Lula. Havia uma preocupação em relação ao tom das declarações, em relação à guerra entre Hamas e Israel. E dentre tudo que o Rafael já destacou, ele disse: sob qualquer aspecto, abro aspas, sob qualquer aspecto, não há justificativa para o que está acontecendo em Gaza. E aqui eu fecho aspas. Queria sua opinião a respeito dessas declarações. Pois é, um bom resumo aí feito pelo Rafael Colombo, né, mostrando exatamente que o Brasil não mudou assim de opinião e nem colocou ingredientes novos. Havia mesmo, como você disse, uma grande preocupação nessa ida do presidente Lula ao Egito, exatamente diante da sensibilidade do momento e sensibilidade da guerra, né? Há uma intensa disputa pela alma do mundo inteiro, né? Ou seja, a guerra de comunicação, e qualquer palavra ali poderia pender para um lado ou para outro. E por isso mesmo o presidente preferiu levar um discurso pronto. Foi feito pelo Celso Amorim, o assessor internacional do presidente Lula, e ele viajou o mundo, foi chanceler brasileiro, né, no governo anterior do ex-presidente Lula, e fez um discurso, e o presidente Lula ficou exatamente no discurso lido, o que é muito positivo. E aí todas essas defesas já foram feitas pelo Brasil. E Lívia, uma situação interessante, porque o Brasil, o governo brasileiro atual, preza muito, prioriza a agenda internacional. Não foi à toa que no ano passado Lula viajou mais para o exterior do que aqui internamente. Me dizem ali assessores do presidente, assessores políticos, de que agora, neste ano, ele vai andar muito pelo Brasil. Já fez viagens aqui ao Rio, São Paulo, Minas Gerais, e deve andar muito pelo país. Mas foi a primeira viagem internacional, 2 países, né? Exatamente na África. O Egito é nosso parceiro comercial, importa carne e a região é de interesse do Brasil, então há um foco muito grande exatamente nas relações comerciais, mas esse discurso aí sobre a política internacional é muito importante. Então foi por isso que o presidente Lula preferiu ler o discurso do que se arriscar. Lembrando que ainda hoje, ainda nesta quinta-feira, o presidente Lula e comitiva viajam para a Etiópia, onde vai acontecer um encontro, uma cúpula de países africanos. E a gente volta com mais informações a respeito dessa agenda internacional ainda na edição de hoje.